Olá, bom dia. Deus te abençoe nesta manhã de sábado, dia 20 de abril. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Abençoe você que estava aqui aguardando, está chegando, vai acompanhar mais tarde. Que Deus te abençoe poderosamente. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 15. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia que se inicia e nós nos apresentamos a ti, pedindo a Deus o teu favor, a tua graça, pedindo o teu Espírito Santo para que tenhamos entendimento e compreensão da tua palavra, para praticarmos, para vivermos a tua palavra, agradarmos o Senhor, fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bom estarmos aqui. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Eu quero lembrar que amanhã, domingo, 19 horas, nós temos o culto de celebração, de adoração ao Senhor, uma palavra sempre poderosa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aqui então a primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do verso de número 15. E a epígrafe diz assim: não se deve amar o mundo. Então, se ontem nós vimos que nós temos a vitória sobre o maligno, nós terminamos isso lendo isso ontem no último versículo, tendes vencido o maligno. Agora ele diz que nós não devemos amar o mundo, mas nós devemos também vencer o mundo pela nossa fé. E ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então nós não podemos amar o mundo por uma simples razão. O mundo ele jaz no maligno e o príncipe deste mundo é Satanás. Então todo o sistema deste mundo está debaixo da ordem de Satanás. E se nós então amarmos o mundo, nós estaremos colocando em primeiro lugar, porque este amor ele é um amor que ele fala de devoção. Ele não é um amor simplesmente de falar, eu amo, não. É aquele amor que se sacrifica, é aquele amor que busca, que quer aquelas coisas, que deseja aquelas coisas. Então o Senhor está dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo isso é do reino de Satanás, é do reino das trevas, é do reino do diabo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Como também em outro momento o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus, ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o dinheiro, que está diretamente relacionado a esse mundo. Versículo de número 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Pastor, o que é concupiscência? É o desejo. É o desejo da carne. O que é a carne aqui? A carne é este desejo que há no homem, que há no ser humano, esses desejos da carne de toda espécie, que fazem com que ele ame o mundo, ame as coisas do mundo, busque as coisas do mundo, se sacrifique pelas coisas do mundo e até morra pelas coisas do mundo. E ele também diz a concupiscência dos olhos, que são que os desejos dos olhos, porque os olhos é a maneira que nós somos atraídos para o pecado. Lembra de Eva? Eva viu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ela desejou então aquele fruto. E por fim, a soberba da vida. O que é a soberba? A soberba da vida ela é a altivez. Ela fala da arrogância, ela fala da altivez, ela fala, amados, daqueles que querem ostentar as coisas desse mundo. Por isso que eles buscam as coisas desse mundo, porque eles querem ostentar aquilo que eles conquistam, aquilo que eles têm. Então isso fala da soberba da vida. Então a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós conhecemos os falsos mestres, porque é disso que essa epístola está tratando, desses falsos mestres que estavam introduzindo doutrinas falsas, heresias que estavam indo contra a doutrina ou as doutrinas fundamentais de Cristo. Então está dizendo, olha, você vai reconhecer esses falsos mestres pelo desejo da carne deles, o que eles fazem. Eles dizem uma coisa, mas fazem outra. Pelos desejos dos seus olhos também, falando uma coisa, mas desejando, querendo algo que é do mundo, as coisas do mundo. E por fim, a altivez, a arrogância, o orgulho, a soberba da vida. Então isso não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa,
bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O que significa isso, pastor? Que este mundo corrompido ele está aos poucos se destruindo, se degradando, sendo consumido. E nós vimos, João falou que tudo será consumido no final pelo fogo, mas aquele que anda no aquele que anda na palavra do Senhor, aquele que permanece no Senhor fazendo a sua vontade, nós só podemos permanecer no Senhor fazendo a sua vontade, andando na palavra de Deus, esse vai permanecer eternamente e é um contraposto ao mundo, que o mundo está se degradando cada vez mais até que ele se destrua, seja destruído. Amém? E no versículo 18 ele puxa um outro assunto muito importante, ele vai falar dos anticristos, provavelmente aí na tua Bíblia, a epígrafe do texto fale assim, os anticristos. Porque o que o anticristo prega? Ele prega das coisas do mundo e não das coisas de Deus. Ele deseja as coisas do mundo e não as coisas de Deus, o reino do mundo, ou seja, o reino de Satanás e não o reino de Deus. E então ele diz, filhinhos, já é a última hora. Nós temos falado muito sobre isso, sobre os últimos tempos que são marcados, os últimos tempos eles são marcados pelo derramar do Espírito Santo, os últimos dias são marcados pelo derramar do Espírito Santo, e aqui o apóstolo João ele fala sobre um termo que nós não vemos em outros lugares, a não ser o apóstolo João falando do anticristo, falando, a não ser no Apocalipse também, claro, mas nas suas cartas ele fala pela primeira vez dos anticristos, que são aqueles que são contra Cristo, que combatem Cristo. E aqui ele está falando no plural, porque, claro, vai haver um anticristo, que vai ser aquele que vai ser enviado no poder de Satanás. Mas os anticristos, no plural, ele está falando daqueles que pregam contra Cristo, direta ou indiretamente, fazendo com que as pessoas se afastem do caminho. Então ele diz, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, que é este que vem no poder de Satanás, que vai vir nos últimos dias, naquele momento, vai surgir naquele momento de tribulação, na última semana de Daniel, que nós já falamos. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora, que estamos nos últimos dias. E aqui ele não fala últimos dias simplesmente, mas ele já afunila mais ainda últimas horas, porque os anticristos estão aparecendo. E eles vão trazer uma mensagem, porque eu tenho dito, pior do que é falar um evangelho contrário, é falar um evangelho parecido, mas não é o evangelho de Cristo, que se parece com o evangelho de Cristo. Esse é muito pior, causa muito mais dano do que aquele que vem e prega diretamente contra Cristo. E esses anticristos, eles não vão pregar diretamente, alguns sim, mas não são todos. Alguns usarão de sutilezas, de enganos. Sabe por quê? Porque eles amam o mundo, por isso que nós lemos, e aqui nós vemos João combatendo a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, porque isso não procede de Deus. Então, porque eles amam o mundo, eles distorcem a doutrina de Cristo. Porque eles querem o mundo, eles querem a ostentação, eles querem a altivez, eles querem a soberba da vida. E ele continua então, eles saíram do nosso meio. Olha que interessante isso, eles saíram do nosso meio. Eles não conseguiram se manter no nosso meio, porque eles desejavam as coisas do mundo, eles querem as coisas do mundo. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Pelos frutos nós conhecemos e vemos quem são estes anticristos que saíram do nosso meio. Eles então falam de Jesus, pregam Jesus, mas na verdade há heresias sutis que estão embutidas ali, porque eles não pertencem ao Senhor, não são filhos de Deus. Por isso que João diz, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Qual que é esta unção? É o Espírito Santo. Amados, o Espírito Santo é um detector de mentiras.
de heresias, de falsidades. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, mas antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Amados, só existe a verdade, não existe a meia-verdade. Amém? Não existe o parecido com a verdade, o quase uma verdade. Ou é verdade ou é mentira. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este falando do anticristo, mas os anticristos eles vão negar a Cristo, mas também há aqueles que vão introduzir heresias de forma sutil, de forma maquiada na igreja para tentar arrastar aqueles que são do Senhor. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Eles negavam, nós falamos sobre isso, né, que aqueles que, falsos profetas, haviam muitos que estavam descaradamente declarando que Jesus Cristo não ressuscitou, negando a obra de Cristo, claro, porque a ressurreição, nós sabemos, ele é o sinal de que Deus aprovou tudo aquilo que Jesus Cristo fez como homem, então por isso ele o ressuscitou. Versículo 23. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Então veja, há um contraposto aqui. Aquele que nega o filho não tem o pai. Aquele que confessa, que crê no filho, ele tem por isso o pai. Versículo 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Não se afaste da doutrina de Cristo, daquela doutrina pura, daquela doutrina de Cristo verdadeira. Não busque outras doutrinas, outros ensinos, não busque outras coisas, mas ande na palavra do Senhor que já nos foi ensinada e que está registrado aqui que nós falamos ontem. A palavra de Deus ela é escrita por homens? Mas ela foi inspirada pelo Espírito do Senhor. Amém? Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Ou seja, quando eu permaneço na palavra, eu ando na palavra, eu vivo a palavra, eu permaneço no Pai e no Filho. Amém? Eu estou ligado ao Pai e ao Filho, eu permaneço nele. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna, e por isso nós temos a vida eterna, porque lembre-se, nós estamos aqui de passagem. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então nós vemos aqui um sinal dos anticristos. São aqueles que tentam enganar os filhos de Deus com uma doutrina falsa, com falsas heresias, com as suas concupiscências, os seus desejos, o seu amor pelo mundo, pelas coisas do mundo. Amados, nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não podemos amar o mundo, nós não podemos desejar o mundo, nós temos que amar e desejar a Deus e desejar os céus, estar com Ele na vida eterna. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados, não ousamos entrar na tua presença sem antes, Pai, confessar os nossos pecados e declarar que nós nos arrependemos de todos os pecados e pedimos que o Senhor mostre para nós se há algum pecado que nós estamos cometendo e nós não estamos percebendo, como disse Davi, em nome de Jesus. Perdoa daqueles pecados que eu desconheço também, Senhor. Perdoa as minhas fraquezas, perdoa as minhas transgressões, perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Por isso, abençoa a todos, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a andar na Tua palavra, a compreender cada dia mais a Tua palavra, a amar cada dia mais a Tua palavra, para permanecermos no Senhor. Nós queremos permanecer no Senhor, estar sempre contigo, vivendo contigo, andando contigo. Nós não queremos andar nesse mundo, Senhor. Nós não queremos andar com Satanás, mas nós queremos andar com o Senhor. Nós não queremos andar nas trevas, nós queremos andar na luz. Nós queremos amar o próximo, nós queremos amar os nossos irmãos e nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, abençoa-nos neste dia. Abençoa a nossa casa. Cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus. Tira todo o fardo pesado e coloca o teu fardo que é leve. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Não esqueça, amanhã o culto às 19 horas. Não esqueça também de dar like se você não deu, de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos porque nós sabemos o quanto esses pedidos são importantes para você.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Tenha um bom dia.